Oi, eu sou o André e esse é o Surtos Leves e Filmes. Aqui eu falo sobre a minha vida pessoal, acontecimentos do mundo pop e também sobre filmes. Nessa semana tem bastante assunto que eu quero falar, então eu vou logo para os assuntos da semana pra gente não demorar muito, tá? Pra eu poder falar um pouco sobre tudo que eu quero falar e esse episódio não ficar tão longo assim. Vamos começar com uma reclamação. Sim, porque eu adoro fazer reclamações, então não poderia ser diferente. Eu quero falar, é uma reclamação barra reflexão. Por quê? Parei pra pensar esses dias com uma amiga, de novo, vou falar sobre ela, Maiara, um beijo se você estiver ouvindo. Falei com ela sobre séries não terem mais 20 episódios, 22 episódios, 24 episódios. Hoje em dia as séries têm tudo 8 episódios, 6 episódios. Quando tem muito é 10, 12, mas mais que 12 nunca tem. Máximo 12 e olhe lá. E a gente chegou à conclusão nessa conversa de que antigamente, tudo bem, as séries até poderiam ficar um pouco cansativas. Eu sei bastante série que tinha 22 episódios e tinha um monte de episódio no meio que não servia pra nada, que era só enrolação e tal. Isso acontecia muito. Hoje em dia, como tudo é mais rápido, né, tem menos episódios, eles têm que desenvolver a história mais rápido. Mas é inegável que antigamente os personagens, o mundo da série, a história da série em si, podia ser mais explorada, né? Porque tinha muito mais episódios, então eles conseguiam explorar muito mais a história, contar muito mais sobre a vida dos personagens. Às vezes, cada episódio era focado em um personagem diferente, né? Em algumas séries, então você ficava sabendo de todo mundo. Não é igual hoje em dia, que é tudo ao mesmo tempo no mesmo episódio e você que lute pra entender, porque vai ser uma frase no episódio inteiro que vai contar toda a vida daquela pessoa, e você que entenda. Então, eu acho que tinha sim as vantagens de antigamente, quando as séries tinham 22, 24 episódios. Eu reclamava de algumas, mas eu gostava quando sabiam fazer a série de um jeito bom, né? Outra coisa que também chegamos à conclusão é que antigamente tinha 20 e tantos episódios cada temporada e o tempo de espera entre uma temporada e outra era muito menor. Era meses de hiato, né, que a gente chamava, até hoje em dia chama, que é quando para, né, acaba a temporada até voltar a próxima temporada, tem uns meses aí. Às vezes nem chegava a um ano de espera, às vezes era só alguns meses mesmo. Eu lembro que tinha algumas séries que tinham um hiato no meio da temporada também, né, que eles chamavam lá de mid-season. Parava no meio da temporada. Às vezes já era planejado isso, né? Então parava de um jeito, meu Deus, como assim? Acabou desse jeito. E daí depois de alguns meses também, 2, 3 meses, sei lá, voltava. Às vezes até menos, eu acho, pro resto da temporada. Que é mais ou menos o que a Netflix fez com algumas séries já, tipo La Casa de Papel, até Stranger Things teve isso, se eu não me engano, de lançar a primeira parte da nova temporada e depois de uns 2 meses lançou a segunda parte. Era mais ou menos nessa vibe. A diferença é que antes a primeira parte da temporada tinha 10 episódios e a segunda mais 10. Hoje em dia é 4 episódios na primeira parte, 4 na segunda. E isso quando a gente dá sorte, né? Quando é só essa divisãozinha de parte 1 e parte 2 da mesma temporada, é alguns meses só de hiato. Mas hoje em dia, de uma temporada para outra, a gente espera 2, 3, 4 anos. É um absurdo essa espera. Eu não me conformo. Toda vez que eu vejo lá, ai, nova temporada de não sei que série está programada para 2030, sei lá. Gente, pelo amor de Deus, eu juro que tem série que eu não assisto por causa disso. Ai, nova série, primeira temporada de não sei que série, todo mundo assistindo, todo mundo comentando e eu pensando, queria assistir? Queria, mas não vou, porque daqui uma semana ninguém mais vai estar falando sobre. E daí, se for renovada, porque corre esse risco que muita série é cancelada hoje em dia, se for renovada,
vai vir a nova temporada daqui 2 anos. E vai todo mundo ter que assistir de novo pra relembrar. Então, quando vier uma segunda temporada, eu assisto a primeira e já assisto a segunda junto. Eu penso muito isso, porque essas esperas me incomodam bastante. Saudades de no passado, quando tínhamos 22 episódios e meses, pouquíssimos meses de intervalo entre uma temporada e outra, viu? E era isso que a gente conversou sobre, eu e Mayara, e ela falou: ai, por que você não fala sobre isso no seu podcast? Eu falei: amiga, arrasou na ideia, eu vou falar, porque eu quero ver se as pessoas pensam como nós, e eu tenho certeza que sim. Mas eu entendo, não, voltando nesse assunto, eu falei também um pouco sobre isso, que acabava sendo um pouco cansativo em muitas séries, né? Eu lembro, por exemplo, The Walking Dead. Meu Deus, era uma enrolação. Apareceu esses dias, hoje ou ontem, nas minhas lembranças do Facebook, eu reclamando anos atrás, quando eu assisti ao The Walking Dead, porque eu desisti, né? Não assisto mais. Eu reclamando. 4 episódios pra não acontecer nada relevante. Gente, era uma enrolação que me dava raiva. Então, hoje em dia, não tem muita margem pra isso, né? Hoje em dia, eles têm que contar a história e acabou, sem enrolação, porque só tem 8 episódios, só tem 10 episódios pra resolver, então não pode enrolar muito. O que é um ponto positivo, que também, né, dá pra eles contarem a história ali de uma vez, sem ficar nessa encheção de linguiça nesses episódios, porque literalmente tem um termo técnico para esses episódios, né? Para quem não sabe, tem episódios que são chamados de filler. Filler é tipo preenchedor, porque eles só estão ali para preencher um espaço, porque não acrescenta nada relevante para a história principal da série normalmente, né? Se tiver, vai ter uma fala, uma coisinha ali sobre a história principal, mas não faz uma grande diferença para a história principal. Então só tá ali para encher linguiça mesmo. Existe até esse termo técnico, sabe? Então, hoje em dia não dá mais para ter filler. E é aqui que a gente vai juntar com o próximo assunto que eu quero falar. Esse é o gancho para o próximo assunto. Olha como estou. Estou cheio dos ganchos hoje. Mentira, não sei se vai ter mais, mas esse foi um gancho bom. Porque vou emendar essa ideia de ter feelings, aliás, de que não deveria ter fillers nas temporadas, nas séries de hoje, porque temos poucos episódios para explorar a história, com uma série que estou assistindo, uma série recente, que eu assisti, aliás, porque acabou essa nova temporada, que é Upload. Vocês conhecem a série Upload? Ela tá no Prime Video, e para quem assiste Black Mirror, a premissa dela é a mesma daquele episódio de Black Mirror que chama San Junipero, se eu não me engano, San Junipero, não sei como pronuncia, que é a pessoa morre e vai para uma realidade virtual. Ela não morre oficialmente, ela vai para essa realidade virtual, a mente dela é transferida para esse mundo virtual para ela continuar vivendo. E daí os parentes podem colocar um óculos de realidade virtual e ir lá visitar. Então a pessoa tá morta, mas você ainda visita ela, entendeu? E daí tem um episódio de Black Mirror que é sobre isso, que é um dos melhores episódios de Black Mirror de todos. Eu acho que é o meu favorito, talvez. De muita gente também é. E essa série Upload é literalmente sobre isso. Só que em Black Mirror é uma coisa mais séria, mais suspense e tal. Upload é mais puxado pra comédia. Ela é mais divertidinha, engraçadinha de assistir, que eu amo também, né? São vibes diferentes que eu adoro. E agora teve a terceira temporada esse ano dessa série, e eu já assisti tudo. E menina, ela tem 8 episódios, se eu não me engano são 8 episódios, e tem filler no meio, você acredita? Nossa, que raiva daquele episódio. Era um episódio que não serviu pra nada. Pra quem já assistiu, não vou dar spoiler, tá? Mas pra quem já assistiu, é o episódio da Fazenda. Vocês vão saber do que eu tô falando. Não aconteceu nada naquele episódio, nada. Eu até achei que o pessoal lá da Fazenda ia ter alguma relevância pra história depois, que o filho lá do casal, dono da Fazenda, ia ter roubado alguma coisa da bolsa deles, que ele ia aparecer depois pra ajudar em alguma coisa. Mas não aconteceu nada, não serviu pra nada. Foi um episódio totalmente filler. E falando dessa temporada,
essa temporada teve várias coisinhas que me incomodaram um pouco. Também não vou dar muito spoiler, mas eu vou dar uma geral sobre ela, mas não vou estragar nada, não se preocupem. É a terceira temporada, como eu falei, e eu achei que nessa temporada os mistérios iam começar a ser mais resolvidos, porque no fim da segunda temporada meio que deixou isso em aberto. E acabou não acontecendo direito, não do jeito que eu esperava, pelo menos. Eu achei que agora eles iam começar a realmente levantar essas informações que eles precisavam para combater a empresa lá dos uploads. E essa história meio que estava acontecendo por trás, em segundo plano, mas a gente não via nada direito sobre ela. E daí lá nos últimos episódios que houve lá um julgamento, uma discussão para falar sobre isso. Mas eu achei pouco explorado isso. E teve algumas outras coisinhas que eu não gostei também, que eu não vou falar para não dar spoiler, mas várias coisinhas que me irritaram. A maior de todas foi essa, que eu esperava que houvesse toda essa movimentação para eles reunirem todas as informações que eles precisavam, e meio que ficou em segundo plano e não mostrou nada direito pra gente. Mas teve outras coisas que foram me irritando pontualmente também. Então, no geral, eu gostei. Eu me entretive, eu assisti, gostei, me diverti e tal. Foi legal, mas vários pontinhos que eu achei que poderiam estar melhores. Mas eu gostei e recomendo, acho que quem gosta dessa vibe de coisa futurista e ao mesmo tempo comédia engraçada vai gostar. Então, recomendo a série Upload no Prime Video para vocês assistirem, tá bom? Falando sobre séries, tem outra série que eu comecei a assistir, que também lançou, eu ia falar temporada nova, mas não é temporada nova, é a primeira temporada, de Gen V. Também é no Prime Video, quem dera fosse uma publi pro Prime Video. Prime Video, me nota, quero fazer publi pra vocês. Quem conhece as séries do Prime Video provavelmente deve conhecer The Boys, que é uma série de super-heróis, mas não é igual o Capitão América, Homem de Ferro, é super-heróis na vida real. Então são super-heróis sendo escrotos, sendo babacas, que é o que aconteceria no mundo real, sejamos honestos. Gen V é uma série derivada dessa série. Se você não assistiu The Boys, você pode assistir Gen V que você vai entender. Mas é o mesmo universo, só que com outros personagens e não são adultos, né? Em The Boys eles são adultos. Em Gen V eles estão na faculdade, então eles são adolescentes, jovens adultos ali. Mas tem a mesma vibe de The Boys. Eu assisti 2 episódios só, por enquanto. Mas é a mesma vibe de The Boys, é o mesmo deboche que tem ali. Ao mesmo tempo que é uma coisa mais séria, né? Pra quem não conhece, é meio pesada, assim, é bastante sangrenta a série. Mas tá nessa mesma vibe de The Boys, que eu já gosto bastante. Então, recomendo pra vocês assistirem Gen V também e ver os adolescentes com superpoderes sendo babacas. Mas tem vários ali que você se conecta com eles e gosta deles. Não terminei de assistir a temporada ainda, mas estou gostando desse começo, então também recomendo. Continuando nesse assunto de filmes e séries, mas agora a gente vai para filmes, né? Já falei dessas 2 séries, vamos falar de filme. Primeiro falar sobre um filme que ainda não foi lançado, que é o novo Meninas Malvadas. Vocês viram esse surto? Vai ter um novo Meninas Malvadas, gente. Meninas Malvadas é um dos meus filmes favoritos da vida. Eu assisto e reassisto e converso usando memes sobre ele pra sempre. Várias vezes no ano eu assisto. Eu amo, amo, amo. E ele é um ícone, né, pop, na cultura pop, que muita gente conhece, se não todo mundo conhece. Se você não assistiu, vá assistir, porque você está errado. O que aconteceu? Foi um grande sucesso e tal. Recentemente, uns anos atrás, ele virou musical na Broadway. Então era a mesma história, só que em versão musical. Não fui assistir, infelizmente, queria ter ido. Quem dera eu conseguisse ter ido. Não fui assistir, mas eu sabia que tinha. E agora, esse musical vai virar filme. Então saiu o primeiro trailer, o filme vai ser lançado agora em janeiro já. E saiu o primeiro trailer, e gente, tá igualzinho o filme original. Igualzinho, igualzinho, igualzinho. Claro que numa versão mais atualizada, mais moderna, com tecnologias melhores, com
expressões, memes, gírias mais recentes e com mais inclusão, né? Que em 2004, que é o filme original, não tinha tanta essa preocupação. Nessa nova versão tem um pouco mais de inclusão, pelo menos pelo que a gente viu no trailer. Então eu acho que vai ser uma versão repaginada do mesmo filme, só que com músicas também, né? Que a gente sabe que vai ser um musical, assim como era o musical da Broadway. Então, assim, eu acho que vai ser mais ou menos na mesma vibe que a Disney anda fazendo. Do novo Pequena Sereia, do novo Rei Leão, que é basicamente a mesma coisa. Ainda a Pequena Sereia, por exemplo, eu acho que é mais diferente. Um pouco mais diferente, né? Mas, tipo, o Rei Leão, o live action, entre muitas aspas, de Rei Leão, porque não eram animais de verdade, era tudo computação gráfica, mas chamavam de live action. Eu só assisti uma vez e eu gostei desse live action, mas ele só me deu vontade de reassistir a animação. Porque é exatamente a mesma coisa, entendeu? Só que eu entendo que eles precisam fazer essa repaginada porque os filmes originais estão muito antigos para a geração atual, né? A geração de hoje em dia não quer assistir filme antigo, eles querem coisa nova. Então eles estão fazendo esses remakes, né? Essa mesma história, mas trazendo para a atualidade, não a história em si, mas trazendo o filme, fazendo um filme atual sobre essa história que é um clássico. E eu acho que Minas Malvadas vai ser nesse mesmo estilo, para introduzir isso, apresentar isso para a nova geração, entendeu? Porque, ai, quem vai querer assistir um filme de 2004? Ah, os adolescentes não querem assistir filme de 2004. Então vai ser a mesma coisa, só que agora, em 2024, no caso, né, que vai ser ano que vem. Só que pra gente, minha geração, quem já assistiu o filme, quem gosta muito do filme original, eu acho que não vai substituir o filme original, sabe? Talvez seja tão legal quanto, né? Talvez me divirta assistindo e tal. Mas eu acho que se eu quiser rever, eu vou assistir no cinema com certeza. Vou ver com certeza porque eu sou muito fã. Mas se eu quiser rever, provavelmente eu vou querer rever o original. Não sei se o remake vai ocupar esse espaço novo, sei lá, ocupar não, né? Substituir esse espaço que o original tem no meu coração. Veremos. Mas eu gostei do trailer, me deu vontade de assistir Minas Malvadas, o filme antigo mesmo, porque é a mesma vibe, como eu falei. Mas tô curioso para saber como vai ser essa adaptação para o mundo mais moderno. Então, ficaremos de olho e quando eu assistir ano que vem, eu converso com vocês sobre ele. Bom, continuando sobre filmes, eu vou falar sobre um dos filmes da minha estante agora. E o filme dessa semana é As Crônicas de Nárnia, o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Eu ia falar o Leão, o Feiticeiro e a Guarda-Roupa. Tudo errado. O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. O primeiro filme da saga Crônicas de Nárnia. A saga é baseada em um livro, né? Não sei se todo mundo aí sabe, mas é baseada num livro. Eu tinha a versão que é volume único, que são todos os livros em um volume só. Ele é grosso desse jeito, assim, enorme o livro. E eu cheguei a começar a ler, mas eu não terminei. Eu lembro que a primeira história, o primeiro livro, não é o desse filme. Antes desse, né, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, tem outro livro que não foi adaptado para o cinema. E eu lembro que esse, com certeza, eu li. O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, eu acho que é o segundo livro, se eu não me engano. E eu não tenho certeza se eu comecei a ler e não terminei, ou se eu nem comecei. Eu só tenho certeza que eu li a primeira história. A segunda, que é essa daqui, eu acho que eu não li. E faz muito tempo, então não lembro. Não tem muito motivo também para eu não ter lido, porque eu lembro que eu gostava, tá? Mas é que, assim, muitos livros na minha vida, fui acumulando vários, fui lendo outros e esse ficou. Quem sabe algum dia eu revisito, porque gosto dessa história, gosto desse mundo de fantasia, então acho que eu ia curtir ler. Mas vamos focar no filme, né? Que é esse o nosso foco aqui. Eu também comprei esse DVD recentemente, naquele bazar que eu falei pra vocês que tinha vários DVDs baratinhos. Eu não tinha ele porque, apesar de eu gostar muito desse mundo de fantasias, né, de filme de fantasia, gosto de quase todos, eu não sou tão ligado assim no mundo de Crônicas de Nárnia. Tipo, não é igual Harry Potter, que eu amo muito.
Eu já assistia várias vezes, né? Principalmente antigamente, hoje em dia fazia mais um tempinho que eu não assistia. E gosto bastante, mas não era assim, mega fã, igual sou de outras sagas. Então eu vi ali no bazar, tava barato, resolvi comprar, porque sei que gosto, mas não sou um mega fã. Só que, como eu falei, eu sei que eu gostava, eu já tinha assistido mais de uma vez e gosto bastante. Hoje, literalmente hoje, eu reassisti para falar com vocês sobre ele aqui. E eu não sei se eu não tava num dia bom, ou se, né, como faz muitos anos que eu tinha assistido, se o meu gosto mudou, não sei. Mas eu achei ele um pouquinho longo demais. Ele tem 2 horas e 20. E depois de 1 hora e meia de filme, quase 2 horas, eu já tava cansado. Eu comecei a mexer no celular, eu comecei a pensar em outras coisas. E assim, tava assistindo, mas algumas horas eu dava uma devagar. Devagada? Uma devagada, acho que é isso. Eu dava uma devagada, sabe? Só que assim, eu acho que hoje eu não tava num dia bom. Eu não tava muito afim de sentar e me concentrar numa coisa por 2 horas e 20. Então, talvez tenha sido o momento errado só. Porque eu comecei a assistir, eu tava super interessado. Eu gosto dos atores, eu gosto dos personagens, eu gosto da vibe do filme. Então eu tava gostando de tudo, só que foi me perdendo aos poucos, porque eu não tava muito afim de me concentrar tanto tempo numa coisa só hoje. Mas enfim, acho que esse era um problema meu mesmo de hoje. Mas o filme eu acho muito bom, eu acho que ele te entretém, assim, explicando bem o mundo. Por ser o primeiro filme da saga, né? Ele tinha que introduzir todos os personagens, introduzir todo esse mundo. Sendo o segundo livro, né? Como eu falei, no livro tem outro livro antes, que introduz os personagens já. Então aqui eles é o segundo livro, só que primeiro filme. Então eles tiveram que introduzir todo mundo pela primeira vez. Então fizeram uma adaptação que eu achei legal, porque você entende toda a história já. E eu também acho muito bonito, assim, visualmente bonito. A fotografia do filme é muito boa, a caracterização dos personagens, da feiticeira, eu acho maravilhosa. E também a computação gráfica, porque esse filme é de 2006, se eu não me engano. 2004, 2006, não, acho que é 2006. Eu vi, mas agora já esqueci. E o leão, ele é feito em computação gráfica, não é um leão de verdade. Só que é muito bem feito. E além do leão, tem outros personagens também que são tudo computação gráfica. Tem castores, tem outros personagens também que é parte humano e parte outro bicho, então é feito em computação gráfica. E assim, para um filme de 20 anos atrás, quase 20 anos atrás, é muito bom. E a gente vê hoje em dia uns filmes com computação gráfica cagada, e esse conseguiu fazer um trabalho muito bom 20 anos atrás, que até hoje em dia dá certo, entendeu? Funciona bem, você assiste, você não acha estranho, tá tudo ótimo. Então, acho que ele ganha muitos pontos por causa disso também. E, como eu falei, gosto da história, gosto dos personagens, gosto bastante dele. Tem só essa questão que eu acho que hoje que eu não tava num dia muito bom pra assistir ele, mas enfim, daí já é um problema meu. Eu acho que pro filme eu dou 4 estrelas, porque tem essa história. Gosto bastante, acho que ele é muito bom, mas eu não. Mesmo assim, mesmo sabendo todas essas qualidades dele, não é algo que me despertou um fã dentro de mim muito forte, entendeu? Não sei por quê. Gosto bastante, mas não sou. Ai, nossa, maravilhoso, muito bom. Se eu fosse escolher um filme só, o último filme pra ver na minha vida antes de morrer seria esse. Não. Então eu vou dar 4 estrelas pra ele. Falando sobre o DVD, vocês sabem que eu sempre avalio conforme os extras que tem nos DVDs, né? Porque eu gosto muito de extras, de making off e tal. Nesse daqui a gente tem erros de gravação. É um videozinho curto de 4 minutos com ceninhas, né, de erros deles. Eu adoro ver erros de gravação, eu dou risada, eu gosto de ver os atores saindo do personagem mais caracterizado, sabe? Tipo, a feiticeira, que é a vilã nesse filme, e daí no erro de gravação ela dá risada, o povo dá risada com ela. Gosto de ver essas coisas, então gostei muito desse vídeo. E daí ele tem mais 3 extras, que são 3 opções de comentários. Já comentei aqui com vocês também que gosto quando tem comentários no DVD, que é quando você
aperta o play lá para assistir o filme, com comentários ativados, então é o filme passando, normal, só que em vez de ser só o áudio do filme, é comentários de alguém. Normalmente é só o diretor, ou o diretor e um produtor, ou o diretor e um ator, às vezes é só os atores, depende, né? Nesse daqui a gente tem 3 opções diferentes. Tem uma opção que é com o diretor, tem uma opção que é com a produção de efeitos visuais e tem uma opção que é com o filho do autor dos livros contando curiosidades da história, acho, sei lá, enquanto o filme passa. E daí eu não assisti nenhuma das 3. Porque, como eu falei, eu queria reassistir o filme mesmo, sem comentários nenhum, porque fazia tempo que eu não assistia, então fiz isso. E daí eu já não fiquei com muito saco de terminar o filme, como eu disse, né? No fim eu já tava meio disperso. Então eu não ia reassistir o filme inteiro mais 3 vezes para ver com comentários, até porque nem ia dar tempo de fazer tudo isso hoje, né? Imagina assistir 4 vezes o mesmo filme no mesmo dia. Não dava. Talvez se eu tivesse me planejado de começar a fazer isso um mês atrás, eu conseguiria. Mas dessa vez não rolou. Não fiquei com vontade de reassistir, não estava disposto a gastar mais 2 horas e meia para assistir com algum dos comentários. Mas tem essa opção. Só que eu acho que nos comentários vai ter coisas legais de bastidores, coisas que eu gosto de saber, como quando eu assisto um filme. Mas eu acho que faltou um videozinho só de making of. Porque tem esse erro de gravação, como eu falei, e o resto dos bastidores ficou só como comentários, né? Ele comentando coisas. Mas às vezes eu gosto de ver um vídeo de bastidores, de como a cena foi gravada. Então eu acho que faltou isso. Tem bastante coisa, como eu falei, mas acho que podia ter mais, entendeu? Não só nos comentários, mas videozinhos menores, né? Contando esses bastidores. Eu ia gostar de ter visto. Então, pro DVD eu dou 3 estrelas, que eu acho que podiam ter trabalhado mais nesses extras aí. Então, acho que por hoje é isso. Comentem comigo, então, sobre os assuntos que eu falei. Se vocês gostavam de antigamente, quando tinha séries de 20 episódios, ou se vocês preferem hoje em dia. Se vocês assistiram a série Upload e gostam ou não, ou se vão assistir porque eu recomendei. Sobre Gen V também, se vocês assistiram The Boys e estão assistindo essa, ou não assistiram nenhuma das duas, mas vão começar alguma delas, conversem comigo. Se vocês assistiram Meninas Malvadas, o original, viram o trailer do novo e estão empolgados ou não, ou acham que vai ser uma porcaria e é melhor deixar só o original mesmo, digam pra mim suas opiniões. E sobre as Crônicas de Nárnia, se vocês gostam, se vocês assistiram, qual a opinião de vocês sobre e tudo mais, tá bom? Minhas redes sociais são todas André_Nardini, André_Nardini, acho que deu uma engasgada aí. Me sigam lá e conversem comigo pra gente falar sobre todos esses assuntos. E a gente se vê na próxima semana, no próximo episódio. E tchau!